Feche os olhos por um segundo. E se tudo que você acredita, cada memória, cada lição de história, cada lei da física, fosse uma mentira cuidadosamente orquestrada? E se a realidade, o seu corpo e até mesmo o básico da matemática fossem apenas uma miragem imposta à sua mente? Não, essa não é a premissa de um filme de ficção científica. Foi a pergunta que René Descartes, no século XVII, ousou fazer nas Meditações Metafísicas. Descartes estava farto. Farto de receber conhecimento baseado em tradições antigas e nos sentidos falhos. Ele queria recomeçar, construir o saber sobre um solo rochoso, uma verdade da qual ninguém jamais pudesse duvidar. Para isso, ele criou uma arma intelectual brutal, a dúvida hiperbólica. Não é um ceticismo preguiçoso, é uma técnica. Descartes se comprometeu a rejeitar como falso absolutamente tudo que apresentasse a menor sombra de dúvida. Ele estava jogando fora o cesto inteiro de maçãs para encontrar a única que fosse perfeita. Vamos entrar no laboratório mental de Descartes. Acompanhem essa escalada de dúvida. Primeiro, ele atacou o que parece mais sólido, os nossos sentidos. Você confia nos seus olhos? Claro que confia. Mas uma miragem no asfalto, uma ilusão de ótica, prova que os sentidos são, por natureza, falíveis. Se eles nos enganaram uma vez, quem garante que não estão nos enganando agora mesmo? Não são 100% seguros. Eliminado. Descartes então eleva o nível da aposta, questionando a própria realidade, o argumento do sonho. Você jura que está acordado e me vendo, certo? Mas me diga, quantas vezes você já teve um sonho tão vívido, tão real, que só percebeu que era mentira depois de despertar? Se não existe um critério infalível para diferenciar a vigília do sono, como você pode ter certeza de que a sua vida inteira não é um sonho ultra detalhado? Realidade eliminada. Atingimos o ponto mais sombrio. E as verdades absolutas? E a lógica? E se eu te disser que até a matemática mais simples é duvidosa? Essa é a última cartada, o gênio maligno. Descartes postula a existência de um ser infinitamente poderoso e cruel, cuja única intenção é nos manipular. Esse gênio poderia estar controlando sua mente agora mesmo, forçando você a acreditar que 2 mais 2 igual a 4, quando na verdade ele quer que você esteja errado sobre tudo. Com um único pensamento, Descartes acaba de deletar o mundo inteiro, o seu corpo e até mesmo a lógica. Tudo desmoronou. Ele não sabe de absolutamente nada. Mas é nesse silêncio aterrorizante, nesse vazio total, que a primeira e mais importante resposta da filosofia moderna está prestes a ser revelada. Fica comigo para descobrir a única coisa que sobrevive a essa loucura. Mas é nesse abismo de incerteza e destruição que a primeira verdade explode. A verdade que o próprio Descartes estava caçando. Pense comigo, no meio de toda essa loucura, o gênio maligno, o sonho, os sentidos falhos, há algo que é impossível de ser duvidado. Eu posso ser enganado sobre a existência da minha mão, do sol ou da terra, mas o fato de que eu estou sendo enganado é em si uma prova irrefutável. Para que haja o engano, para que haja a dúvida, para que haja o pensamento, é preciso haver algo que pense. É o momento da virada radical, a fundação de toda a filosofia moderna. Penso, logo existo. Cogito, ergo sum. Essa não é uma mera frase de efeito. É a certeza absoluta. Eu não posso duvidar que duvido. Se eu duvido, eu penso. Se eu penso, a minha existência enquanto ser que pensa está garantida. O gênio maligno pode me enganar sobre o mundo externo, mas ele não pode me enganar sobre o fato de que eu sou uma coisa que está sendo enganada. A minha existência como pensador
é a prova que sobreviveu ao teste final. E o que é esse eu que existe? Não é o meu corpo, pois ainda duvido se ele é real ou apenas um sonho. O meu eu é uma substância pensante, ou em latim, a res cogitans. Minha essência não é ser alto ou baixo ou ter um coração. Minha essência é pensar. Eu sou fundamentalmente mente, intelecto, alma. Para tornar isso perfeitamente claro, Descartes nos dá o famoso exemplo da cera. Pense em um bloco de cera. Ele tem cheiro de mel, é sólido, tem uma cor e um formato específicos. Mas o que acontece se você o coloca perto do fogo? O cheiro some, ele amolece, derrete, perde a cor e muda de forma completamente. Os sentidos nos dizem que a cera se transformou em outra coisa, mas a nossa mente, o nosso intelecto, entende que continua sendo a mesma cera. A verdadeira compreensão da cera, sua essência de ser algo extenso e imutável, não veio dos sentidos, que foram enganados pela mudança, mas sim da nossa razão. A certeza, a partir de agora, é racional. O eu pensante é a primeira e única verdade. Certo, temos a primeira verdade. Eu penso, eu existo. Mas agora vem o grande salto, o momento mais polêmico e crucial da jornada de Descartes. Como é que eu, esse ser pensante isolado, posso ter alguma certeza sobre qualquer coisa fora da minha própria mente? Como eu saio do meu eu para o mundo? Descartes precisa de uma ponte, de uma garantia cósmica de que as ideias claras e distintas que a minha razão produz não são apenas invenções solipsistas. Ele precisa de um fiador da verdade. E esse fiador, para ele, é Deus. O argumento é fascinante e se baseia na ideia de perfeição. Pare e pense. Eu sou um ser finito. Eu erro, eu sou imperfeito. Mas, apesar da minha imperfeição, eu carrego em minha mente a ideia clara, distinta e completa de um ser perfeito, infinito, onisciente e onipotente. Descartes se pergunta, de onde veio essa ideia? Eu, sendo imperfeito, não posso ter sido a causa ou a origem dessa ideia de perfeição. Uma causa deve ser, no mínimo, tão perfeita quanto seu efeito. Portanto, essa ideia só pode ter sido colocada em mim como uma marca por um ser que é, de fato, perfeito e infinito. A conclusão para Descartes é inevitável. Deus existe. E a implicação é monumental. Se Deus existe e é perfeito, ele é, por definição, sumamente bom e verdadeiro. Um ser perfeito e bom não pode ser um enganador malicioso. Isso significa que a hipótese do gênio maligno está oficialmente eliminada. A partir deste ponto, Descartes restaura a validade da nossa razão. Podemos confiar que aquilo que percebemos de forma clara e distinta é verdadeiro, porque temos a garantia de um Deus bom por trás disso. A razão está livre para reconstruir o conhecimento sobre bases sólidas, e com a certeza de que as regras da lógica e da matemática realmente funcionam no universo. Com Deus como nosso fiador, a razão agora está segura para olhar para fora. Na última parte das meditações, Descartes finalmente prova aquilo que havíamos eliminado na primeira meditação: o mundo exterior existe. Mas ele não prova que o mundo é exatamente como os sentidos o pintam. Ele prova que o mundo existe como extensão e como matéria. É aqui que ele estabelece o que se tornou o seu legado mais duradouro e também o mais controverso: o dualismo cartesiano. Para Descartes, o universo e o ser humano são feitos de duas substâncias radicalmente diferentes e separadas. De um lado, temos a substância pensante, ou res cogitans. Essa é a mente. Ela é puramente imaterial, não ocupa espaço, é indivisível e sua única essência é o ato de pensar, de sentir e de querer. Esta é a substância que sobreviveu à dúvida. Do outro lado, temos a substância extensa, ou res extensa, que é o corpo e todo o mundo físico. Esta é a matéria. Sua essência é ser extensão, ou seja, ocupar espaço. Ela é material.
é divisível e pode ser entendida puramente pelas leis da mecânica e da matemática. Para Descartes, o corpo é essencialmente uma máquina complexa. O problema é, nós somos as duas coisas. O ser humano é essa união íntima entre a mente imaterial e o corpo material. Quando você sente dor na mão, a mente, que é imaterial, está sendo afetada por um evento físico no corpo. Nossos sentimentos provam que estamos misturados. E é aqui que surge o grande nó, o famoso problema da interação. Como algo que não ocupa espaço, a mente, pode mover ou ser movido por algo que ocupa espaço, o corpo. Descartes, tentando resolver essa charada, sugeriu que a interação ocorria em um ponto central do cérebro, a glândula pineal. No entanto, a explicação jamais convenceu a comunidade filosófica. Esse problema mente-corpo é o desafio que Descartes deixou para todos que vieram depois dele, e que a neurociência e a filosofia ainda tentam resolver hoje. E assim, em 6 meditações rigorosas, chegamos ao final da obra, que é o marco zero da filosofia contemporânea. As meditações metafísicas não são apenas um livro, são um manifesto. Em apenas 6 passos, Descartes demoliu séculos de saber tradicional. Saber que se apoiava em autoridades externas ou nos sentidos falhos. Ele realizou a mudança mais importante na história intelectual. Tirou o foco do mundo externo e o colocou no sujeito pensante, no eu. É o cogito, a nossa própria consciência, que se torna o ponto de partida de toda e qualquer certeza. Seu legado é duplo. Primeiro, ele deu à ciência uma base sólida e limpa. Ao definir a matéria como res extensa, ele permitiu que os cientistas estudassem o corpo e o universo como máquinas, regidas unicamente pelas leis da matemática e da física, abrindo caminho para o método científico moderno. Segundo, ele deu à filosofia o desafio eterno do dualismo, o problema de ligar nossa mente imaterial ao nosso corpo material, uma questão que continua a impulsionar a neurociência e a filosofia da mente até hoje. Portanto, o legado de Descartes está vivo em cada cientista que busca a clareza, em cada engenheiro que usa o plano cartesiano e, principalmente, em cada pessoa que se pergunta: o que eu realmente sei? E você, que nos acompanhou nesta jornada radical, qual é a sua conclusão? Acha que Descartes foi longe demais ao duvidar de tudo? Você tem alguma verdade que nem mesmo o gênio maligno conseguiria refutar? Deixe sua opinião, seu cogito, nos comentários. A discussão está apenas começando. Fala, pessoas amáveis! Como vocês estão? Espero que bem. Aqui é o Fenrir sem roteiro. Espero de verdade que tenha chegado até aqui e tenham gostado do vídeo. Na descrição deixem a indicação do livro usado para o roteiro deste vídeo. Em cada compra feita pelo meu link, eu recebo uma pequena porcentagem sem que você pague a mais por isso. Mas você pode me ajudar sem pagar nada assistindo meus outros vídeos e interagindo com eles. Fazendo isso, você estará ajudando ao YouTube recomendar ainda mais meu canal para outras pessoas. Até mais!